Queridos, nós vamos agora servir ao Senhor, ouvindo aquilo que Deus preparou para o nosso coração. O culto, cada momento do culto é um serviço ao Senhor. Então agora é o momento de nós servirmos a Ele, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos corações para ouvir aquilo que Ele tem a falar para nós. Então quero que você fique muito atento ao que Deus vai falar. Tem verdades que Deus vai falar aos nossos corações hoje, que nós gostaríamos de toda a igreja e toda a comunidade pudesse estar aqui para ouvir. Amém? Toda a comunidade também, não só a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor escolheu a mim e a você para estarmos aqui essa noite. Porque Ele quer começar essa obra transformadora através das nossas vidas. Ele quer começar essa mudança através das nossas vidas. Então quero convidar desde já nossa irmã Lídia Fernandes para estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Para todos sempre seja engrandecido o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, amados. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de voltar a esta igreja tão linda, tão querida, e por poder rever os irmãos. É uma alegria para o nosso coração. Quero agradecer em nome do Senhor Jesus, pastor Elquias e a todo o ministério aqui, pela confiança de permitir que nós, nesta noite, compartilhemos a santa palavra do Senhor com a igreja do Senhor, para a glória de Deus. Estou agradecida a Deus e alegre por rever pastor Joel, irmã Diná, nossos amigos, pastor Messias. É uma responsabilidade tão grande. E as pernas ficam tão alegres, irmãos. E a gente ter tanta gente importante ali para nos ouvir. Mas Deus faz o que quer. Um dia eu cheguei, pastor Elquias, para pregar numa igreja. E o pastor da igreja, quando apresentou-me, eu assim do lado dele, era um congresso, e ele disse: irmãos, agora nós vamos ouvir a irmã Lídia. A Bíblia diz que uma jumenta falou, e agora a gente vai ouvir a irmã Lídia. Eu fiquei roxa, minha vontade era descer por baixo, mas o meu amigo Espírito Santo disse: fique firme. Entregue tudo o que eu lhe dei para falar. E eu, quando passou a oportunidade, o microfone para mim, eu tremia. E eu disse: irmão, eu louvo a Deus por este livro, porque está escrito que Deus usou uma jumenta. E se Ele usou uma jumenta, Ele pode usar a mim, tão pequenina. E Deus foi glorificado, porque a palavra é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, nesta noite eu tenho a incumbência de falar para esta igreja um assunto de muita importância nos nossos dias. Versículo 10, a última frase. Eu queria que toda a igreja lesse, por favor, a última frase do versículo 10 do capítulo 2, Apocalipse. 1, 2, 3. Mais uma vez, por favor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aqui nós temos duas palavras muito importantes. A primeira, o Senhor Jesus falou enquanto nesta terra, um pouco antes de ir para o Calvário,
Ele estava falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. E ele faz a colocação: aquele, porém, que perseverar até a velhice será salvo. É assim? Sim ou não? Aquele que perseverar até o fim. E quando ele fala para a igreja em Esmirna, ele fala aquela frase que nós acabamos de ler: ser fiel até a velhice? Sim ou não? Ser fiel até a morte. Por quê? Porque alguém pode começar a carreira com fidelidade, entretanto, antes de chegar ao fim da carreira, desistir. Cuidar dos seus idosos. O Brasil é um país que está a envelhecer, verdade? A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado cada dia. Enquanto que a janela 14-28 cada vez diminui. Ou seja, adolescentes e jovens estão morrendo muito, muito, muito. É impressionante a quantidade de jovens e adolescentes que estão sendo ceifados no nosso país. Enquanto que as pessoas estão vivendo mais na terceira idade. E como a Bíblia diz que temos que perseverar até o fim e ser fiel até a morte, como igreja do Senhor, precisamos atentar para esta fatia do povo de Deus chamada terceira idade. Nós vemos que as igrejas têm seminários para casais, congressos de jovens, escolas bíblicas de férias para crianças, trabalhos para todas as faixas etárias. Mas não é comum se ver um congresso para a terceira idade. Não é comum se ver um seminário para a terceira idade. Mas aqueles servos do Senhor, que já dobraram o cabo da boa esperança, já estão na terceira idade, eles são amados por Deus. Aleluia. E aqueles que hoje são jovens, devem observar o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Como é que nós estamos lidando com os nossos idosos? A Bíblia Sagrada mostra como Deus se interessa pelos idosos. Nós sabemos que a vida tem um ciclo. O ciclo biológico é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ninguém pode fugir disso. Nasceu, tem um dia que vai. Alô, vai? Quem nasce tem o dia de morrer. E entre o nascimento e a morte pode acontecer a velhice. A vida tem etapas: infância, juventude, vida adulta e velhice. É a lei da vida. Certa vez um pastor, aniversário de um outro colega, e toda a gente vinha e dizia: ele está mais novo, ele está mais novo, ele está... E aquele pastor, um servo de Deus conceituado aqui no nosso ministério de Brasil, ele diz assim: olha, irmãos, a Bíblia conta muitos milagres que Jesus fez. Deu vida a mortos, fez cegos bem, e paralíticos e tal e qual. Mas não há nenhum registro de Jesus fazer um velho ficar jovem. É a lei da vida. A lei é natural e tem que se cumprir. As etapas se sucedem. A Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32, Deus dá uma ordem. Se você pode abrir sua Bíblia,
Ou o irmão pode julgar ali na tela. Veja como Deus se importa com o idoso. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Isto é uma palavra diretamente da boca de Deus para o seu povo, Israel. Diante das cães te levantarás. Cães é cabelos o quê? Cabelos brancos. E isto significa uma pessoa idosa. Deus está mandando o seu povo honrar e respeitar o idoso. Vivemos em dias onde os idosos não estão sendo respeitados. Há um descaso muito grande na sociedade com a figura, com a pessoa do idoso. Mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nos manda honrar e respeitar o idoso, a idosa. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós não obedecemos, nós desagradamos ao Senhor. A Bíblia Sagrada mostra em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Agora Davi já era um senhor de terceira idade. Aquele guerreiro que enfrentou Golias passou a fase da sua juventude, a fase do seu vigor de homem. Agora ele já está velho, ele já tem passado por tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas traições. A idade chegou e vai acontecer uma batalha e Davi vai. Mas de repente alguém tenta atingir Davi. E um dos seus soldados entra em ação, interrompe, tira Davi da cena e diz uma frase muito interessante. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me alegra o coração a colocação que o Espírito Santo coloca sobre a figura daquele idoso. Você não vai mais correr o risco. Nós vamos proteger você para que a lâmpada de Israel não se apague. Aleluia. Glória a Deus. Como é que a gente está cuidando dos idosos da nossa igreja, do nosso Israel, da nossa tribo? Será que a gente está protegendo para que a lâmpada não se apague antes da hora? Aleluia. Glória a Deus. Precisamos cuidar deles. Precisamos protegê-los. Precisamos assisti-los. Precisamos estender a nossa mão. Precisamos dar o nosso ombro. Precisamos emprestar o nosso ouvido. Porque os idosos têm muitas histórias para contar. E muitas vezes eles não têm ouvidos para ouvi-los. Muitas vezes, quando eu vim aqui, no tempo que a irmã, vou dizer o nome, a irmã Francisquinha vivia, e eu ia visitá-la, eu já tirava 40 minutos, 1 hora para sentar ali com ela na varanda. E ela falar, porque ela tinha muita coisa para falar, mas não tinha ouvidos para ouvi-la. É importante fazer a nossa parte, proteger os idosos. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, ele ensina a Timóteo como lidar com o idoso na igreja. Não repreenda
ao homem idoso. Antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está dizendo: Timóteo, você é um pastor jovem, trate os idosos com amor e com carinho. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua palavra. Trate com carinho e com amor os seus idosos. Não repreenda. Exorta com amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pelo cuidado do Espírito Santo com aqueles que são membros do corpo de Cristo e estão na igreja que vai subir quando a trombeta tocar. Aleluia. Carinho, amor com eles. Louvado seja Deus. Pedro, quando escreve sua primeira carta, capítulo 5, e o versículo 5, diz que devemos ser submissos aos idosos. Parece que não lemos Bíblia. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Submissão, respeito, carinho, amor, proteção. Precisamos, como igreja, oferecer àqueles que já viveram um bocadinho mais do que nós. Você sabe se vai envelhecer? Quem garante se envelhece ou não? Podemos garantir? Temos certeza? Quem de nós amanhã está vivo? Por isso é importante obedecer a palavra do Senhor e lançar o nosso pão sobre as águas. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse, Lucas 6:31, o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Se hoje nós tratarmos bem o idoso, amanhã quando lá chegarmos, também seremos tratados. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu estava na Dinamarca, há alguns anos atrás. Fui despertada pelo Espírito Santo, meu amigo. Acorde. Socorra os velhos nas igrejas. Porque muitos estão morrendo e perdendo a salvação. E foi tão forte aquela frase. Eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falava comigo. O mesmo texto de Apocalipse 21:8, que diz que não vai entrar, vai ficar de fora, mentiroso, covarde e impuro. Também diz que incrédulo não vai entrar. E muitas vezes a pessoa já na idade, ela se torna incrédula, porque o inimigo fica tentando. Cadê seu Deus? Cadê sua igreja? Cadê seu pastor? Cadê seu líder? Cadê aquela que andava com você? Hoje você está aqui velho, velha, não tem mais utilidade, não serve mais. Para que você dizer que crê em Deus? E muitas vezes eles são tão tentados que acabam descrendo, se tornando incrédulos. E como a Bíblia não mente, o incrédulo não vai herdar a vida eterna. É sério. Há também o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 11 ali, que na mesma escritura que diz que impuro, que devasso não vai entrar, está escrito, maldizente também não é do reino de Deus. E muitas vezes o idoso se sente desprezado, confinado, e o inimigo tenta, e ele começa a maldizer.
Que vida, velho não presta para nada, ninguém gosta de velho, todo velho é feio, ninguém liga para velho, conversa de velho ninguém quer saber e começa a maldizer. Um dia eu já prestei, hoje não vale mais nada, isso desagrada a Deus. A maledicência impede de herdar o reino de Deus. E nós como igreja precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque a nossa igreja, o nosso pastor Ailton, ele criou o PROAT, Projeto de Atendimento à Terceira Idade. É tão bonito, todas as congregações têm aquele grupo. É importante assistir o idoso. É uma maneira de viver o amor, o verdadeiro amor. Aleluia. Aleluia. Vocês todos sabem o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a maioria não sabe. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não diz ao próximo, exceto o idoso. O idoso também é o nosso próximo. E nós precisamos estender a mão. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos chegar com o nosso amor, com o nosso carinho. Não podemos nunca esquecer, nunca, os nossos líderes. Quando eu leio Filemon, a carta de Paulo a Filemon, no capítulo 9, Paulo escreve assim: eu, Paulo, o velho. Aleluia. Agora não era mais aquele Paulo arrojado, aquele Paulo que desafiava, aquele Paulo que confrontava. Agora era um Paulo cansado de prisões, de açoites, de frustrações. Era um Paulo que sofreu traições, rejeições. Era um Paulo marcado pela vida de sofrimento que levou por amor a Jesus. E ele escreve a Filemon e diz, ele se assume: eu, Paulo, o velho. Precisamos lembrar dos nossos líderes que envelhecem. Não é fácil ficar jubilado. Não é fácil trabalhar, estar em atividade e toda a gente ali considerando e honrando, e de repente parar e ficar dentro de casa confinado. E muitas vezes aqueles que davam-lhe tapinhas às costas e estavam ao seu lado, nenhuma visita lhe faz. Deus tenha misericórdia de nós, porque com a medida com que medirmos, o que acontece? Nos medirão. Lembra do idoso. Como igreja, muitas vezes o sono vai embora de madrugada, e aquele idoso que tem comunhão com Deus, ele senta na cama, os joelhos muitas vezes, aquela idosa, aquela viúva, joelhos já entrevados, já não podem dobrar, senta na cama e começa: Jesus, ajuda meu pastor. Jesus, olha aquela irmã, e o Espírito Santo vai lembrando. Jesus, os jovens da igreja. Jesus, olha para as crianças. Jesus, Jesus, e lá vai intercedendo. Enquanto você dorme, tem alguém que não tem sono e intercede por você. Olha lá. Sabe por que você está firme? Porque é a oração de gente idosa diante do trono, intercedendo pela sua vida e pela sua família. Estamos em tempos onde não há mais tempo para orar, mas ainda há um grupo que
fala com Deus pelas madrugadas, aleluia, e que lembra dos irmãos, e que lembra da igreja. Eu louvo a Deus por essa gente. Uma das viagens que fiz lá para a Europa, fiquei na casa de um pastor europeu e eu perguntei: e o culto de oração? Vocês têm culto de oração? Disse, não, irmã, não temos culto de oração. Foi com o intérprete, não é, que nos comunicamos. E eu disse: a igreja não ora? E diz aquele pastor assim para mim, muito naturalmente: deve ter uma meia dúzia de velhotas aqui que ainda devem orar. Me deu tanta tristeza. A igreja não tem culto de oração e o pastor acredita que tinha meia dúzia de velhos que oravam. Mas eu louvo a Deus pela igreja no Brasil, que não tem meia dúzia de velhos, tem muita gente que ainda pode se achegar ao trono da graça e levar diante do Senhor as nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que há muitas viúvas. É interessante que quando você lê a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, você não encontra um só registro da palavra viúvo no masculino. Enquanto que a palavra viúva, há 68 registros da palavra viúva. Significa que os homens quase que não ficam viúvos, não é verdade? Até porque eles devem obedecer. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Portanto, as minhas colegas, esposas, não façam seus maridos prometerem ficarem só. Se faz favor, deixa Deus cumprir a vontade na vida dos maridos, se nos guardar antes. Será que alguém diz amém? É difícil, né? Mas as viúvas, muitas vezes, elas estão velhinhas. E uma outra coisa que o Espírito Santo me falou naquela madrugada, é que muitas mulheres viúvas velhinhas estão na casa de filhos ou de netos não crentes. E elas têm que aguentar o barulho dos programas, das músicas, daquelas coisas que ela não gosta mais de ouvir, que não interessa para ela, mas ela tem que ouvir, e ela fica confinada dentro do quarto. Mas ela é crente, mas ela ama Jesus, mas ela é fiel. E quando ela recebe a aposentadoria dela, ela tira o dízimo do Senhor. Aleluia. E ela vai, chama o neto e diz: olha, meu filho, vá lá na igreja, leve meu dízimo. E muitas vezes o ímpio que está à volta diz: o dinheiro da senhora serve para a igreja, né? Mas ninguém vem aqui lhe visitar, ninguém vem dar-lhe um abraço. E muitas vezes eles têm razão. Eu venho nesta noite, em nome do Senhor Jesus, convocar esta igreja para somar com o pastor Ilquias em um projeto em favor dos idosos. Como igreja, nós precisamos cuidar dos nossos idosos, mas também lembrar de alcançar com o Evangelho os idosos que não conhecem Jesus. Com toda certeza, neste auditório, há pessoas que conhecem um idoso que não é crente. Só para a gente confirmar. Quantos de vocês, irmãos, conhecem uma pessoa na sua vizinhança, ou no seu prédio, ou na sua família, que é idosa e não segue a Jesus? Alguém? Muita gente. E esses idosos precisam ouvir falar de Jesus. Eles precisam ser alcançados
com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só quem perseverar até o fim em Jesus é que será salvo. Só quem for fiel até a morte a Jesus é quem vai ganhar a coroa da vida. Faça a sua parte. Deus vai lhe ajudar. Pare um minuto na correria da sua vida para olhar para a sua mãe, que já está velhinha, para o seu pai. Não faça como a maioria que só lembra da mãe no dia da mãe. E muitas vezes passa rapidamente. Mãe, eu tenho um compromisso, eu vou para um churrasco, eu vim aqui só bater o ponto, não é? Para cumprir a obrigação. Enquanto um pai e uma mãe vivem, filhos devem honrar pai e mãe. Porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, enquanto ele for jovem, Honra teu pai e tua mãe, enquanto dependeres deles financeiramente, É assim ou não? Enquanto viver um pai, enquanto viver uma mãe, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus é o maior exemplo. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 19, está registrado que o meu Senhor, o meu mestre, na mais intensa agonia, suspenso naquela cruz entre céu e terra, seu sangue derramando pelo seu corpo abaixo, dores, mas ele olha lá para baixo e vê uma mulher em dor, uma mulher em pranto, uma mulher em sofrimento, a sua mãe, e mesmo na mais cruel agonia, ele pega aquela responsabilidade, olha para o discípulo amado que está ao pé dela e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ele estava partindo, mas ele deixou a sua mãe sob a responsabilidade do seu amigo, aleluia, daquele que o amava. Honra teu pai e tua mãe. Abraça teu velho pai. Mas ele é ignorante. Vai com calma, vai com carinho, vai devagarinho, conquista, pede a graça de Deus, mas faz a tua parte de filho e de filha. Abraça tua mãe. Você já é pai, talvez. Você tem uma vida profissional muito boa e muita prosperidade, mas lembra-te que para que tu chegasses onde tu estás, alguém teve que investir na tua vida, teve que te sustentar, teve que te apoiar. E se servem a Deus, joelhos estavam no chão, intercedendo a Deus pela tua vida. Aleluia. Não faça como a maioria. Só quando está no leito da morte, quando o caixão está ali para ir para cemitério, aí vem aqueles filhos, aquelas filhas desmaiando, gritando, arrancando os cabelos. Faça enquanto eles podem olhar para você e dizer: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Faz. Eu louvo a Deus, porque meu pai, antes de partir, ele partiu com 73 anos. Antes de partir, ele fez a sua decisão por Jesus. E quando o Senhor guardou meu pai, o Espírito Santo me deu um presente. Eu estava perto da cidade onde ele morava. E quando a notícia chegou, e eu fui ter na casa dele, ele estava lá no leito, não era caixão ainda, tinha morrido à madrugada. E vou dizer, irmãos,
É uma dor muito grande quando se perde pai e mãe. Só sabe quem passa. Mas eu pude chegar ali, à beira do leito do meu pai, levantar a minha mãozinha para o alto e dizer: Pai do céu, eu te agradeço pela vida deste homem que me gerou, que foi pai e mãe na minha vida. E eu te agradeço, Senhor, porque eu pude obedecer meu pai, eu pude honrar meu pai, mesmo ele sem ser crente. Eu era crente, ele não era crente. E meu pai era um homem muito ignorante, muito ignorante. Para os irmãos terem ideia, eu era jovem quando saiu um modelo de vestido chamado tubinho. Meu pai chegou em casa e disse para mim assim: saiu uma moda agora de um vestido tubinho. Você não faça. Se você fizer, eu pico de faca no seu couro. Você pensa que eu nunca coloquei uma saia reta ou um vestido reto? Não, meu pai não queria. Meu pai media o palmo da mão dele aonde tinha que ser meu vestido. Você sabe que até hoje eu não consigo usar uma roupa perto do joelho. Ficou marcado na minha vida a marca do meu pai e a minha obediência a ele. Eu louvo a Deus por isso. Porque naquele leito de morte, a minha consciência não me acusava de ter sido rebelde, desobediente, de ter entristecido meu pai. Saí da casa do meu pai para casar. Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em João Pessoa, o pastor Antônio Petronilo dos Santos fez o nosso casamento. E até aqui o Senhor tem me ajudado a estar na casa do Senhor, honrando a memória do meu pai, para a glória do nome de Jesus. Como igreja, meus filhos, façamos a nossa parte e vamos ajudar o idoso que está ao nosso lado. Quando chegar na casa do Senhor, irmã, veja se tem um idoso ao pé de si, cumprimente, aperte-lhe a mão, pergunte como ele vai, como ela vai. Se puder, dá um cheiro na cabeça dela e faz um agrado. E às vezes, ela passou a semana toda, ninguém deu-lhe um abraço. Planta a tua semente hoje, para que amanhã você possa colher. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pastor, posso ter uma palavra de oração rapidinho? Posso. A igreja pode estar de pé, por favor. Onde estão as pessoas com mais de 60 anos? Pode suspender o braço para o ar? Onde estão eles? Nós vamos orar por estas vidas. Eu gostaria de fazer um pedido aos jovens. Onde estão os jovens agora? Pode abaixar a mão, os jovens. Todos os jovens, suspenda o braço. Eu quero fazer um pedido aos jovens. Por favor, não saiam deste culto sem achar um idoso e dar um abraço, ok? Por favor. Pai, temos falado a tua palavra. O Senhor não faz acepção de pessoas, está escrito. O Senhor não exclui ninguém. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e o confessam como Senhor e Salvador, são teus filhos, independente da idade. Pai, eu oro nesta hora por todos aqueles que, como eu, estão acima de 60 anos. Senhor, a terceira idade é o ano de sequidão. As dificuldades vêm. Mas, Senhor, eu oro para que esta igreja possa estender a mão para o idoso, possa dar carinho, como manda a tua palavra, possa respeitar, possa ajudar, aleluia, possa amar, possa assistir. Eu oro pelos filhos, para que continue honrando seus pais, ajudando, tendo tempo para eles, enquanto eles vivem.
Ajuda, Pai, o teu povo neste lugar. Levanta, Senhor, pessoas com vocação e amor para cuidar daqueles que estão confinados em lares e também para levar a tua palavra, Senhor, àqueles idosos que não te conhecem. Pai querido, que o Santo e Doce Espírito do Senhor convença os corações. Eu não posso convencer, mas o meu amigo pode. Glorifica o nome de Jesus na vida do teu povo aqui. Abençoa este ministério, Senhor. Abençoa toda a liderança desta igreja. Que a visão do Senhor esteja em cada um para fazer a tua vontade, Pai. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou, né, amados? Pode sentar, pode sentar. Sopraram no meu ouvido, Everto, que eu vai sair muito bem cuidado daqui essa noite. Queridos, quero pedir para a irmã Fátima, irmão Hélio Filho, ficar de pé. Esse casal, amados, eles têm liderado o Ministério da Melhor Idade aqui na Decidade, juntamente com ele. Com eles tem toda uma equipe trabalhando com eles, certo? Os filhos que ainda não trouxeram os pais para as reuniões da Melhor Idade podem procurá-los após o culto, saberem mais informações, como o trabalho é desenvolvido junto com os idosos aqui na nossa congregação. É um trabalho aberto, tanto para cristãos como para não cristãos. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, meu avô não é. Posso trazer? Pode e deve trazer. Tá? Também, junto com eles tem toda uma equipe. Eu gostaria que os irmãos que colaboram na equipe de organização, louvor, cuidado também da saúde, fiquem em pé aí também, em nome de Jesus. Irmã Luciana, irmã Lamirtes, irmã Rose, irmã Cândida, Joyce, irmã Mazé, Alberto, todos esses irmãos alternantes cooperam também nas reuniões que acontecem quinzenalmente. Então vocês podem procurá-los após o culto, conhecer um pouco mais do ministério. Muito obrigado. Ao final do culto, você que deseja participar também desse ministério, cooperando nesse serviço cristão, passa na recepção. A irmã Fátima vai estar lá, o irmão Eli Filho, pegue a sua ficha de inscrição para você se inscrever e poder estar quinzenalmente aqui com esta equipe, trabalhando e servindo. Nós louvamos a Deus, esse trabalho iniciou-se, e nesse último ano ele deu um fortalecimento e a gente agradece a Deus por isso. E a gente percebe que no campo a gente precisa começar a expandir para as congregações. E nós estamos crendo que chegou o tempo de a gente começar a dar os primeiros passos para as congregações também serem atendidas. Então, nós vamos precisar mais ainda de pessoas cooperando conosco aqui no Templo Sede. Então, passa na recepção, pega a sua ficha de inscrição. Talvez você começou o ano dizendo, Senhor, quero tanto trabalhar para Ti. E Ele hoje está chamando você para trabalhar. Ele está esperando você dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então passa na recepção, se inscreve, pega a sua inscrição. Será um prazer tê-lo na equipe da Melhor Idade, trabalhando conosco. Amém? E os idosos que ainda não participavam, venham participar quinzenalmente nas reuniões que acontecem às quartas-feiras. A última reunião foi quarta-feira passada, essa semana não tem, então só na próxima semana. Esse cuidado e essa honra com o idoso, ele tem que fazer parte da nossa vida
no dia a dia, né? Não é só na programação da igreja. E eu agradeço a Deus que Ele deu a oportunidade de em novembro eu poder ir visitar meu avô. Semana passada, está com uma semana, o Senhor o chamou para junto de si. E eu disse, eu quero ir visitar meu avô, mas eu quero ir visitá-lo com ele em vida. E aí tive que abrir a agenda para realmente conseguir ir, porque se fosse esperar espaço na agenda, não conseguia. Então abri a agenda para realmente ir. Saí na quarta de madrugada, cheguei sábado à noite aqui para ficar um dia com ele. 4 dias viajando para conseguir ficar um dia com ele. E fiquei um dia com ele, fiquei com ele ali, estive com ele à noite, voltei para a residência, um filho ficou com ele no hospital, fiquei com ele manhã, e fiquei com ele à tarde até o horário de eu já retornar para poder chegar aqui sábado à noite. E ali, no hospital, pude ouvir muitas histórias do meu avô e da dedicação dele ao reino de Deus. E pude ouvi-lo repetidamente ele dizer: nunca deixe de trabalhar para Jesus. Nunca deixe de anunciar o Evangelho. Nunca deixe de ganhar vidas para Cristo. Troque isso por nada. Vá até o fim. E ali naquela tarde, já antes de eu partir para a rodoviária, eu me ajoelhei ali mesmo, naquela sala do hospital. Ele não podia mais, não estava podendo se levantar, estava no leito. Mas ele se sentou naquele leito, eu me ajoelhei. E ele estendeu as mãos sobre a minha cabeça e orou na minha vida. E orou por mim. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque meu avô veio a conhecer a Cristo. E ele plantou essa semente no coração dos seus filhos. E a minha mãe, quando eu nasci, ela já era cristã. E ela, juntamente com meu pai, plantou essa semente no meu coração. E no tempo apropriado e determinado por Deus, eu quero plantar essa semente no coração da minha descendência. E eu gostaria de saber se há alguém essa noite aqui entre nós que ainda não aceitou a Cristo e quer receber a semente do Evangelho no seu coração. Quer receber o perdão de Deus e quer ser feito filho de Deus. Porque diz a palavra de Deus que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui e sabe que você é um pecador e precisa do perdão de Deus, você veio ao lugar certo. O Senhor está aqui para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. E a semente do Evangelho brotar no teu coração. E você ser feito um filho de Deus. Então eu gostaria de saber se há alguém entre nós, nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus. Se há, eu quero que você, é um sinal de fé, eu quero que você erga a sua mão, que eu quero orar por você essa noite. Meu avô dizia que nunca ia ser crente. Ele gostava muito de dançar forró. Ele dizia: eu nunca vou ser crente, só se Deus quebrar as minhas pernas. E Deus nem precisou quebrar as pernas dele. Ele se tornou um filho de Deus, um servo de Deus. Deus chamou ele para o ministério da pregação, o ministério pastoral, fundou a igreja no Flamengo e pioneirou boa parte da região central.
do Ceará. E talvez você esteja apresentando algum obstáculo para isso. Mas o Senhor, com seu amor e a sua misericórdia, Ele te oferece salvação essa noite. Há alguém entre nós essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se há, levanta o sinal, levanta a sua mão como sinal de fé, que eu quero orar por você essa noite. Há alguém entre nós, na galeria? Aleluia, Jesus. Se não há, nós continuamos servindo alegremente ao Deus da nossa salvação, que nos resgatou e que derramou o seu amor em nossos corações. Queridos irmãos, eu quero compartilhar alguns avisos com os irmãos para que a gente possa estar concluindo o culto essa noite. Ainda há algumas vagas para a viagem a Israel. A viagem será no mês de setembro e os irmãos interessados podem pegar no folder na secretaria. A viagem a Israel, amados, é algo assim impagável, né? Não se paga. Os irmãos que foram sabem disso. Eu não tinha essa vontade toda de ir, mas os irmãos insistiam que queriam a caravana da nossa igreja. E aí eu fui no ano passado. Vontade, mas não tinha essa vontade toda de ir, né? E amados, depois que eu fui, eu fiquei com vontade de voltar. Então esse ano eu não vou poder voltar, mas eu pretendo, assim que possível, voltar. Mas pastor Francisco Roberto está indo como guia espiritual, juntamente com Everto. Nossos amados irmãos estão à frente dessa caravana, é uma caravana da nossa igreja. E se você tem esse desejo de visitar Israel, de conhecer Israel, os locais por onde Cristo passou, onde aconteceu, parece que a gente viaja dentro das páginas da Bíblia. Então, procura o folder lá na recepção ou na secretaria, toma o folder, liga para a agência e se informa sobre as condições. Dia 8 de fevereiro, haverá o bazar em prol das mães do Cidade Criança. Nós atendemos aproximadamente 300 crianças em estado de vulnerabilidade. Aqueles irmãos e irmãs que desejam cooperar, fazendo doações, podem procurar a irmã Josina ou a irmã Cláudia na recepção. E você, irmã, que quer ser voluntária nesse dia de trabalho, dia 8 de fevereiro, também pode procurar na recepção e dar o seu nome. Próximo domingo nós temos início ao nosso curso de discipulado, para os irmãos de outras igrejas que chegaram, para aqueles também que ainda não são batizados em águas, a partir de 14 anos, pode fazer a sua inscrição gratuitamente na recepção hoje à noite. Lembrando que começa no próximo domingo, então procure fazer a sua inscrição hoje. Terça-feira próxima, amados, preciso da atenção de vocês, terça-feira próxima, nós temos a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, toda a membresia da igreja está convidada a estar conosco aqui na próxima terça-feira. Nossa Assembleia Geral Ordinária para a eleição da diretoria, do Conselho Fiscal e a apresentação, prestação de contas do relatório administrativo e financeiro do ano de 2013. Então, próxima terça-feira, às 19h30. E sexta, nossa vigília de oração, a partir das 20 horas. E sábado, a celebração da ceia do Senhor. E contamos com a presença de toda a igreja aqui conosco. Amém? O que nós temos sábado? Então, conto com a igreja toda aqui conosco, nosso culto de sábado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A membresia na terça-feira aqui, na AGO. E a igreja na sexta, na vigília de oração. Quero convidar aqui à frente nosso amado irmão André Mendonça. O André sempre está servindo conosco, recebendo os irmãos ali fora. Está aniversariando hoje. Os irmãos querem parabenizar, digam comigo, parabéns. E também vamos
está orando pela Joana, filha do irmão Neto, da irmã Ana Paula. Joana está aqui ou está lá no Ministério Infantil? Está ali. Vem aqui para frente também, Joana. Vamos orar por ela. Vai estar retornando a São Paulo. Está retornando essa semana, né, Joana? Amanhã. Deus tem levado ela ali a São Paulo. É uma atleta, né? Mas é serva do Senhor Jesus, graças a Deus. É uma luz ali, para a glória de Deus. Então, sempre no período de férias, ela está conosco aqui na Decidade. A irmã Ila. Maíra também está aniversariando. Vamos orar por ela também. Nossos parabéns. Quero convidar o pastor Joel para estar orando pelos nossos irmãos que estão aniversariando e encerrando o culto nessa noite. E a irmã Eleni também está aniversariando. Os aniversariantes vêm para cá para a gente orar, né? Os irmãos chegam cedo, dá o nome lá na secretaria, né? Para não ficar assim. Mãe Eleni, Claudinha. Queremos agradecer, amados, a irmã Lídia. Nós estaremos reunidos amanhã com ela e a liderança do Ministério da Melhor Idade. E nós estaremos programando uma atividade que em breve a gente vai estar comunicando à igreja. E terça-feira todos os líderes de ministério presentes para a posse também. E queremos informar que a irmã Lídia tem alguns DVDs disponíveis na recepção, alguns DVDs de mensagem, alguns CDs de mensagem. Tem poucos, então passa lá, ela vai estar retornando amanhã, não deixa ela levar esse peso na bagagem, né? Tá bom? Passa lá, adquire e abençoe a vida da nossa amada irmã. Pastor Joel, orando ao Senhor, pelos aniversariantes, pela viagem da Joana também, está retornando a São Paulo amanhã, encerrando o culto essa noite. Logo em seguida, pastor Messias de Castro, petrando a bênção apostólica. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Mas eu quero dizer da alegria de poder estar aqui nesta noite com o pastor Messias e também conhecendo o pastor Ilquias. E escuto muito falar a respeito deste servo de Deus, filho do meu amigo pastor Bernardo, não é? Mas me lembro dele pequeno, muito pequeno, fomos vizinhos ali na Vila Santo Antônio, né? Mas hoje está aí, ele cresceu, ficou maior do que eu, não é? E eu louvo a Deus pela vida desse servo de Deus. Eu e irmã Diná, minha esposa, somos cearenses, trabalhamos lá com o pastor Ailton. Sinto a alegria de rever a irmã Lídia, serva de Deus. E vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, agradecer a Deus por tudo que temos recebido da parte de Deus nesta noite. Oremos. Pai nosso, Pai Santo que está nos céus, graças te damos, ó Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, nesta igreja, Senhor. Os teus servos, tuas servas, que adoram ao teu santo nome, que glorificam a tua majestade, Senhor. Nós queremos agradecer, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que tudo que foi ministrado aqui, meu Pai, esteja em nossos corações. Possamos guardar, possamos praticar, Senhor, e viver conforme foi ministrado nesta noite. Queremos apresentar os teus servos, tuas servas que completam idade nova, Senhor. Que as tuas mãos continue estendida sobre essas vidas, concedendo saúde, prosperidade espiritual, material. Ó Senhor, quero te pedir também sobre as atividades desta igreja, com as crianças, com os jovens, com os idosos, na evangelização. Ó Senhor, que a tua mão esteja estendida, prosperando, Senhor, esta igreja, cada vez, cada dia mais.
Despede-nos em paz, meu Senhor. Leva aos nossos lares. É o que te peço em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes, agora e eternamente, e todos dizem amém.